Estou aqui pra falar sem palavras, vejo e já vi. Se chove ali, essa água que lava ensina o corpo. Cada gota que move o céu vem me ver. Um abraço, respiro e eu sou você. Cada vez que desata o que te faz viver é dureza, meu filho, me dá um nó. Se somos um só, se somos um só, Gaia, Gaia, Gaia. Se somos um só, Gaia, Gaia, Gaia. Somos um só, Gaia, Gaia, Gaia. Gaia, Gaia, Gaia. Se somos um só. Gente, antes de mais nada, vocês vão escrevendo, eu vou lendo aqui. Hoje é o Dia Internacional, tá, da Biodiversidade. É um Dia Internacional da Biodiversidade, é um dia que foi estabelecido pela ONU em 1992. Então, olha como existe sinergia no dia de hoje, né? No dia da natureza, que a gente vai falar sobre natureza, a gente celebra mundialmente o Dia da Biodiversidade. E a natureza, como mentora, nos coloca realmente nesse lugar da gente olhar para a biodiversidade como um grande laboratório, como uma fonte de inspiração para os nossos projetos, tá? Eu sou engenheira, tá, de formação, tenho mestrado em engenharia e tenho especialização em biomimética. Então a biomimética entrou na minha vida porque o meu grande propósito, estudando engenharia, né, isso foi em 2012, eu queria fazer algo que tivesse um impacto positivo para o mundo. E aí, quando eu decidi isso na minha vida, eu entendi que eu não podia fazer a mesma coisa que todo mundo estava fazendo. E por mais que eu seja apaixonada por engenharia, eu entendi que assim, o que eu tinha visto até então não ia causar a transformação que eu queria ver no mundo. E foi quando eu conheci a biomimética. E aí eu fui estudar nos Estados Unidos, fiz a especialização em biomimética no Biomimicry Institute, então eu estudei, tive aula com a Janine Benius, com a Daniel Baumeister, que são as fundadoras do Biomimicry Institute, né, que foram quem trouxe de fato a biomimética como uma metodologia, a biomimética como uma ciência realmente. E aí eu sempre falo que ter tido aula com elas é como estudar Fordismo, tendo tido aula assim com o Ford, tá? Pra quem é engenheiro, talvez a referência faça mais sentido ainda. Mas aí, quando eu voltei pro Brasil e entendendo a riqueza que nós temos aqui no Brasil como biodiversidade, né? Nesse lugar que a gente ocupa uma porcentagem da floresta amazônica aí, que meu Deus, é muito maior do que a dos outros países. A gente tem diversidade de biomas, de ecossistemas em todos os nossos diferentes estados. Então, que lugar melhor do que o Brasil pra gente falar sobre biomimética, pra gente olhar pra natureza como inspiração para aquilo que a gente quer criar, para aquilo que a gente quer fazer. E aí, eu fundei o Biomimicry Brasil. O Biomimicry Brasil hoje é um hub de conexão, onde a gente tem outros especialistas no tema também. É um hub que é reconhecido pelo Biomimicry Institute dos Estados Unidos. Eles, inclusive, apoiam que exista esse tipo de chapters em diferentes partes do mundo, tá? Porque, afinal de contas, a natureza age localmente. E aí é assim que a gente incentiva que cresça diferentes sementinhas em diferentes lugares do mundo. E pós isso, eu fundei a Amazu. A Amazu é a minha empresa de biomimética, de consultoria e educação em biomimética. Então a gente transforma a inteligência da natureza em soluções
para os negócios a partir da inovação consciente, da sustentabilidade integral e da biomimética. Então, a gente olha realmente para os princípios de sucesso dos organismos naturais, traduz essa linguagem biológica para soluções de design, de industriais e também para gestão e liderança. E hoje eu vou trazer um pouco para vocês desses exemplos mais práticos e também convidar vocês a fazerem uma reflexão de que forma vocês podem integrar essa inteligência biológica no dia a dia de vocês. Começando com uma frase que talvez muitos de vocês já tenham escutado, que as maiores inovações do século XXI, elas estão na interseção da biologia e da tecnologia. Então, uma nova era, de fato, está começando. E quando a gente fala de uma nova era, nesse momento que a gente está vivendo, faz mais sentido ainda. Porque muita gente vem falando de um novo mundo, de um novo normal, de um pós-normal. O que é isso? Né? Isso nada mais esse pós-normal é um lugar que a gente ainda não sabe o que vai ser. É um lugar que a gente ainda não conseguiu entender. E aí, a gente não sabe classificar. Mas a biomimética, esse olhar para a natureza, já fala sobre isso. Para mim, esse novo normal, que não é um novo normal, porque a gente não quer voltar pro que é normal, né, gente? Tá na interseção da biologia com a tecnologia, tá na gente se reencontrar, se ressignificar e nos entendermos novamente como natureza. Bom, gente, então quando a gente fala de tecnologia e natureza, e biologia, e engenharia, e design, e tudo que vocês imaginarem, a gente fala muito sobre isso porque existem estudos como o do Fermanian Business and Economic Institute que falam que até 2030 está previsto que os produtos e serviços bioinspirados podem gerar em torno de 1,6 trilhões no PIB mundial. Isso é um grande impacto para a economia. Isso significa que diferentes setores, construção, alimentação, vestuário, poliméricos, indústria metalmecânica, a gente está falando de todos os tipos de diferentes indústrias, olhando para a natureza e tentando aprender com ela, se inspirando nela, criando com ela. A gente vê um grande impacto na economia e por isso também que a gente fala de novas formas de economia a partir de então, tá? Como economia circular, regenerativa, colaborativa. Por isso que a gente fala dessas novas economias. Porque a gente entende que a forma de fazer o que a gente faz também está se transformando. Inclusive a Ericsson realizou uma pesquisa para fazer um relatório sobre tendências de consumo de 2009 e uma das tendências foi a Ecomi. E aí eu vou trazer 2 pontos para vocês sobre essa tendência especificamente da Ecomi. No ponto 1, fala de autoconhecimento. Então, se conhecer a partir de agora significa também minimizar impacto ambiental. O que isso significa? Bom, gente, muitas pessoas falando que queriam que seu smartwatch, né, o seu relógio aí, tipo Apple e tal, ele não fosse só um smartwatch, ele fosse um eco-smartwatch para medir pegada de carbono. Então as pessoas não querem mais só medir o quanto de calorias que elas estão gastando no dia a dia delas. Elas querem entender também o quanto de CO2 elas estão emitindo, tá? Outro ponto foi assistentes virtuais para auxiliar a evitar produtos que causem impacto negativo para o planeta. 68% dessas pessoas gostariam de ter um assistente virtual para fazer esse tipo de compras. O que significa que as empresas vão ter que pensar em economia circular, vão ter que começar a entender a cadeia delas. Porque se 68% das pessoas está se importando com o impacto que o que elas estão comprando está causando no planeta, eu preciso de fato mudar o meu modelo de negócios. Então, isso parece distante, mas não é, tá, gente? A previsão de chegar no mercado é de até 3 anos. Se isso foi feito em 2019, a gente já tá em 2020, significa que agora já são 2 anos para ver isso realmente acontecendo. E aí a gente tá na era da exponencialidade e quando a gente fala que a gente pensa em algo que parece que vai demorar muito para acontecer, a surpresa da gente é que demora bem menos do que a gente acha que vai demorar, né? É exponencial, é bem mais rápido do que a gente possa prever. E quando a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a ter consciência de que, ok, se as indústrias estão começando a olhar para isso como modelo de negócios,
A gente precisa começar a ter mais consciência do mundo que nos rodeia. Porque quem faz as organizações, quem faz os modelos de negócios, somos nós. Nós, pessoas, que habitamos, que coabitamos este planeta com tantos outros organismos que estão ao nosso redor. Então, ter consciência do mundo que nos rodeia é a primeira premissa para que a gente possa, de fato, nos reintegrar como organismos vivos e como organizações vivas. E como que a gente faz isso? A gente precisa reconectar. O que é reconectar? É abraçar árvores? Sim, pode ser em dado momento abraçar árvores. Por quê, gente? Porque a reconexão, ela precisa acontecer de um lugar onde a gente começa a olhar para a natureza novamente como modelo, medida e mentora. E para isso, não adianta a gente só se conectar com a natureza olhando pela tela do computador. A gente precisa, de fato, estar em contato com ela. Estamos agora num período que a gente não pode sair de casa, que a gente não pode estar em contato tanto com as outras pessoas, não tem problema. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui, que é o seguinte: fechem os olhos de vocês, segurem uma das mãos de vocês e acompanhem o que eu vou falando pra vocês, tá? Vai sentindo a palma da mão de vocês. Como que é a palma da mão de vocês? Quem tiver plantinha e quiser tocar a planta, pode se tocar também, tá? De olho fechado, experimenta sentir como é o material. É áspero, não é? É molhado? Se parece com algum outro tipo de tecido, com algum outro material que vocês já tenham visto antes? Como é que é? E agora, experimentem sentir a parte de trás da mão de vocês. É igual a palma da mão de vocês? Agora abram os olhos e olhem para as mãos de vocês. Olha para a mão de vocês, bota ela na frente assim de vocês e pensem, foi a mesma coisa do que tocar a mão de vocês? Não. Provavelmente a sensação que vocês estão tendo de olhar para a mão de vocês agora é diferente. Por quê? Porque a gente reconectou. A gente se colocou de novo nesse lugar onde a gente se entende como natureza e a gente entende a genialidade que existe no que é algo vivo, no que é um material vivo. Quando a gente faz isso, a gente começa a entender que existe uma inteligência por trás de todos os organismos que são vivos, inclusive nós, porque nós somos natureza também. A gente tem muita mania de falar como se a gente estivesse distante, né, num lugar distante, que não é o nosso coabitar este planeta natural. Mas na verdade nós somos sim natureza também. Quando a gente fala do fora, e isso é um conceito do Satish Kumar que vocês estão vendo aqui na tela, a gente precisa entender que não existe fora. No planeta Terra não existe fora, só existe dentro. A gente, quando está dentro de casa, é que está desconectado, é que está fora do nosso planeta casa. Então, quando a gente precisa estar se reconectando, a gente precisa estar dentro de casa, a gente tem que estar na natureza. Isso é estar dentro, é estar habitando o nosso planeta casa. E aí, falando de planeta casa, o Satish traz um ponto muito importante, e eu tive a oportunidade, gente, de estudar na Schumacher College, tá? Eu estudei na Schumacher College, liderança para transição, então eu estudei em Londres, tive aula com o Satish Kumar, inclusive, e o Satish é uma dessas pessoas que eu gosto de falar que ele tem a alma dourada. Ele é um ser de luz, de verdade, assim, é muito especial poder estar, conviver com ele por alguns dias e aprender e escutá-lo, é transformador. E um dos conceitos que o Satish traz é que a gente está entrando no século da ecologia. E eu achei muito propício trazer isso para o nosso talk sobre natureza, porque a gente fala do século da ecologia, que é um lugar onde a gente passa a conhecer o nosso planeta casa. Então a gente veio até então, no século de economia,
administrando o planeta. Nomos é administração. Eco é casa, planeta. Então, até então, nesse século da economia, a gente administrava o nosso planeta casa. E a partir de agora, nós somos convidados a conhecê-los. Ecologia. Eco, casa, logos, conhecimento. Conhecer o nosso planeta casa. Eu pergunto pra vocês, se eu falasse pra vocês, gente, vou entrar agora na empresa de vocês pra administrar a empresa de vocês. Vocês vão me dizer assim, não conhece minha empresa, não conhece o meu trabalho, não tem como tu entrar agora e começar a administrar. Gente, mas foi isso que a gente fez com o nosso planeta até então, tá? A gente só administrou e a gente não se deu tempo de conhecer, principalmente nós como civilização a partir da nossa revolução industrial. A revolução industrial foi sim muito importante para todas as tecnologias, para tudo que a gente tem hoje, mas agora é preciso a gente parar, começar a se conscientizar, começar a se reconectar e entender que o que a gente veio fazendo até então não tem mais como sustentar, tá? E a gente para de ter essas ideias megalomaníacas de que tá tudo bem ficar utilizando os recursos naturais sem nenhum tipo de consciência, tá? A gente só consegue aprender com o que a gente se relaciona e com o que a gente admira. Esse é outro ponto muito importante. Então, pra gente aprender com a natureza, pra gente conseguir de fato entrar nesse século da ecologia, pra gente poder ter mais consciência dos organismos que coabitam esse espaço com a gente precisa nos relacionar com eles. Então, assim, se eu falar pra vocês de um professor que vocês não gostam, de uma aula de matemática que vocês não gostam, vocês vão dizer, nossa, era horrível, não aprendia nada, a pessoa é chata, não gostava. Vocês não aprendem porque vocês não gostam da pessoa que tá falando. Geralmente é isso. Porque se você gosta de quem tá falando, se você se relaciona, se você admira, você pode até não concordar 100%, mas você toma seu tempo pra aprender, pra se conectar. Então a natureza é esse o convite que a gente faz. O que para você aprender com ela, você precisa voltar a estar em contato com ela, você precisa voltar a se relacionar com a natureza, que é o reconectar. E a partir dessa reconexão, a gente começa a entender o modelo cíclico desse mundo biológico e aplicar eles nas indústrias e aplicar ele no nosso dia a dia. A gente está muito acostumado com o referencial linear e mecanicista. Então a gente entende, nos entendemos como máquinas, entendemos o planeta, que é Gaia, que é um ser pulsante e vivo, como máquina também, e a gente entende nossas empresas como máquinas. A gente usa termos que definem a nós, as empresas e ao planeta como máquinas. Então, a gente precisa ressignificar isso também. Quando a gente começa a entender que somos organismos vivos, que o nosso planeta é vivo e que as nossas empresas são organizações vivas, a gente sai desse pensamento linear e começa a aplicar um pensamento sistêmico e cíclico. E só isso já faz com que a gente comece a mudar os nossos modelos de negócios, as nossas formas de produzir e também começamos a nos alinhar às novas economias. E a tudo isso a gente começa a ter então uma metodologia para que a gente possa atingir essas novas maneiras de pensar, né? Trocar o nosso mindset, trocar as nossas ferramentas de inovação. Então, como que eu faço isso? A biomimética é uma dessas oportunidades que a gente tem hoje de metodologia para que a gente possa, de fato, trabalhar com a natureza como inspiração. Então, biomimética vem do grego bio, que é vida, e mimesis, que é imitação. Então, é uma imitação consciente da inteligência dos organismos naturais. É inovação inspirada pela natureza, tá? Eu sempre falo, gente, que a natureza pensou nisso primeiro, tá? Então, assim, seja lá no que vocês estiverem pensando, a natureza com certeza já pensou nisso e com certeza já tem a solução, desde que você faça a pergunta certa. E aí eu vou entrar com vocês mais adiante para que vocês entendam também como fazer essa pergunta para a natureza. Porque afinal de contas, eu não posso... você vai me dizer assim, legal, a natureza pensou em tudo primeiro. Agora pergunta para a natureza como que ela cria um copo. Como que ela cria uma garrafa de água? Ela não cria. Gente, claro que não cria uma garrafa. O que ela faz é
armazenar água, armazenar líquidos. Então, assim, a pergunta que a gente precisa fazer é em relação à função que a gente está querendo emular. Então, como que a natureza armazena água? E a partir daí eu vou ver vários organismos naturais que de fato armazenam água e que podem inspirar soluções para, por exemplo, uma garrafa de água. Tá bom? Vai fazer mais sentido também ao longo da nossa conversa. Então, assim, após 3,8 bilhões de anos de evolução e desenvolvimento, a natureza aprendeu de fato o que dura, o que funciona e o que é apropriado aqui na Terra. E é por isso que a gente olha para ela como modelo, medida e mentora dos nossos projetos. A gente entra no que a gente chama de quarta revolução industrial. Hoje a gente fala bastante de indústria 4.0, as pessoas estão falando bastante de inteligência artificial, do que vai acontecer com as indústrias no futuro. Eu gosto de falar da quarta revolução industrial como realmente essa revolução onde a gente vai aprender a crescer as coisas e a utilizar materiais que crescem, ou seja, materiais vivos. Então a gente fala de materiais que não só são inspirados pela natureza, como também são de fontes biológicas, tá? Como, por exemplo, hoje já existem materiais têxteis que são de fontes naturais, como abacaxi, maçã, banana. Então a gente aí já tem opções que são, por exemplo, alternativas ao couro, tá? Isso é a quarta revolução industrial, é a gente olhar para materiais que crescem ou materiais que vêm de fontes naturais. E por onde começar tudo isso, né? É a gente perguntar o que a natureza faria aqui. Inclusive, tem um site que se chama asknature.org, tá? Que aí se alguém quiser escrever no chat, assim, asknature.org, que é o Google da natureza. Então vocês podem ir lá e botar How does nature filter water, por exemplo, e aí vocês vão encontrar organismos naturais que já fazem isso, que já filtram a água, por exemplo, e empresas que já se inspiraram em algum organismo natural para encontrar a solução para isso também. Mas não se prendam somente ao Ask Nature. Vão para a natureza, reconectem com o mundo natural de diversas formas, tá? Não só conectados pelo Ask Nature. Então, perguntar o que a natureza faria aqui é o grande potencial que a gente tem de criação. Gente, o que é mais criativo? Quem pode ser mais criativo do que a natureza? Né? Já que a gente está no Creative Mornings, o que é criatividade? Criatividade é a atividade de criar. E quem cria soluções inteligentes há bilhões de anos? A natureza. Senão a gente não estaria aqui. A gente não teria os recursos que a gente precisa para sobreviver. E como a gente está em evolução constante, tendo que nos adaptar constantemente às mudanças, a natureza precisa de fato ser muito criativa e nos inclui nisso. Nós precisamos ser muito criativos para continuar nos adaptando e sobrevivendo, crescendo e nos desenvolvendo. Então, a potência dessa frase nos torna não só mais conscientes como habitantes desse nosso planeta casa, como também profissionais mais conscientes, empresas mais conscientes, proporcionando um ecossistema saudável. Indústrias saudáveis, pessoas saudáveis, tá? Então, perguntar o que a natureza faria aqui é nos conectar realmente com a genialidade da vida, com a grande fonte criadora, que é a natureza. A natureza já criou materiais que absorvem umidade e transformam em água potável. A natureza já criou materiais que resistem ao fogo. A natureza sabe sobre liderança horizontal. A natureza fala sobre nutrientes para o solo sem utilizar agrotóxicos. Então, assim, a natureza sabe colaborar, sabe usar a competição de uma forma positiva para poder crescer e se desenvolver. Quem está aprendendo ainda sobre tudo isso somos nós. Então, por que não perguntar para ela, que está aqui há muito mais tempo que a gente, fazendo tudo que ela faz? Inclusive, os nossos ancestrais faziam isso muito bem. A gente é que se colocou num lugar onde a gente sabe tudo e a gente não precisa mais pedir informação para ninguém. Se a gente tiver um senso de humildade, a gente consegue, de fato, voltar a ser curiosos, como as crianças são, e perguntar: o que a natureza faria aqui?
como a natureza faz o que ela faz. Desde perguntas simples do tipo, por que essa folha ela parece mais como um plástico do que essa folha aqui? De uma planta, tá? Tô falando. É a gente começar a se questionar como é que a formiga consegue carregar 5.000 vezes o próprio peso? Como que ela faz isso? Como é que ela consegue ter um sistema de logística tão inteligente que elas não se perdem? Como é que elas se comunicam? Sabe? É a gente voltar a ser curioso. As crianças se abaixam ali, ficam olhando a formiga e ficam encantadas. Mas a gente se colocou num lugar que a gente não precisa mais fazer isso. Por quê? Né? Então o convite é a gente aquietar um pouquinho a nossa inteligência, tudo que a gente já sabe, que é muito maravilhoso, mas que a gente possa também olhar para um lugar novo e dizer, cara, eu quero aprender. Eu quero aprender com esse ser natural, que é a natureza e que tá aqui, ó, evoluindo com um projeto de desenvolvimento, tentativa e erro há bilhões de anos. Essa empresa que eu trago aqui para vocês é a Arnold Glass. A Arnold Glass é uma empresa alemã que criou um vidro inspirado pelas teias de aranha. O que acontecia aqui é o seguinte, os pássaros, tá, colidiam com os arranha-céus, colidem com os arranha-céus porque os arranha-céus geralmente são espelhados. Então, não sei se vocês sabem, mas mais de 300.000 pássaros todo ano, só na Europa, morrem por colisão em arranha-céus. Aí a Arnold Glass, que é uma empresa de vidro, falou, peraí, eu tenho responsabilidade sobre isso se eu sou a responsável por colocar vidro em tantos prédios. Como é que eu posso minimizar esse impacto negativo que eu estou causando para a natureza? Aí eles foram ver que a teia de aranha, os pássaros não colidem. Agora, para nós, a teia de aranha geralmente é transparente. Vocês conseguem ver teia de aranha? Nem sempre, né? Então, assim, eles foram fazer isso, eles entenderam como que os pássaros não colidem com as teias de aranha. Eles foram ver que tem uma luz UV, tá, nessa teia, que faz com que os pássaros a enxerguem. Porém, para nós, essa luz UV não é visível. Aí eles reproduziram isso no vidro. Então, o vidro, ele não é transparente para os pássaros, ele parece com uma teia de aranha, que nem vocês estão vendo aqui na tela, mas para nós, ele continua sendo transparente, tá? Então, o nome desse vidro é Ornilux, já tem à venda, já dá para comprar pela Arnold Glass, tá? Quem é da indústria da construção civil aí já pode adquirir ele para as suas construções. Esse daqui é uma consolidação de resultados que a gente utiliza na Amazul, quando a gente pergunta como as empresas podem se comportar como florestas. É um programa que a gente utiliza de indicadores ambientais e industriais inspirados pelas sequoias. Então, a gente perguntou se as sequoias são organismos do tipo 3 e conseguem nutrir o ambiente em que elas estão, se nutrir e criar um ecossistema saudável, como que as empresas podem também ter mais consciência do habitat delas e ser nutritivas, né? Ser uma empresa que cura outras empresas e que também se cura através dessas empresas. Vocês vão começar a escutar cada vez mais sobre empresas que curam, tá? É um termo que já está começando a ser utilizado cada vez mais no mundo dos negócios também. E aí eu falo bastante de economia do feminino, tem vídeo sobre isso no YouTube da Amazul. Quem quiser entrar no YouTube da Amazul depois para assistir esses vídeos mais específicos, teoria de Gaia, economia do feminino, papos biomiméticos em geral, acessa lá. E aí a gente pergunta como a minha empresa se comporta como uma floresta, por quê? Porque a gente começa a entender como que a minha empresa usa recursos, reutiliza resíduos, assimila energia de forma eficiente, usa energia de fonte renovável e também como que ela mantém um equilíbrio com os relacionamentos que ela tem com fornecedores, stakeholders, clientes. Então é uma consciência sistêmica, é pensar sistemicamente no impacto que a minha empresa causa, internamente, externamente e planetariamente, tá bom? Então esse é um dos meus programas favoritos dentro da Amazul, a gente tem tido resultados bem legais com as empresas que a gente tem aplicado isso. E é uma metodologia que de fato pensa em sustentabilidade e em qualidade de uma forma bem consistente, entendendo o impacto positivo para o sistema, tá? Tem algumas metodologias que não têm um pensamento sistêmico. E isso não tem a ver com a natureza, porque a natureza ela sempre tem consciência de ecossistema. A gente precisa cada vez mais também integrar essa verdade no nosso dia a dia e nos nossos negócios. Esse daqui é o macacão da Speedo. Gente, quem lembra da
das Olimpíadas em que o Michael Phelps, ele foi super criticado porque ele tava usando uma roupa que não podia usar, porque, imagina, ele tá roubando, porque é uma roupa especial e tudo mais. Rolou vários aí, pessoas reclamando da roupa dele. Pra mim, gente, é o seguinte, a roupa que ele usou, ela só é feita de uma tecnologia mais avançada do que as outras pessoas estavam usando. Por quê? Gente, o que a Speedo fez? Ela olhou pra natureza e falou: nós somos os seres que nadam mais rápido no planeta? Não. A nossa pele, ela causa atrito na água, tá? Agora, a pele do tubarão, mesmo o tubarão pesando toneladas, ele consegue ser super ágil. Como que ele faz isso? De que forma ele faz isso? Gente, porque ele tem nanoestruturas na pele dele, que são essas que vocês estão vendo aqui do outro lado da tela, que permitem que a água consiga fluir, passar pela pele sem ter atrito. E aí ele consegue deslizar com mais agilidade. O que a Speedo fez foi reproduzir essa nanotecnologia na roupa do nadador. E aí quando o Michael Phelps, por exemplo, veste esse macacão, ele consegue deslizar mais rápido ainda. O que não tira, claro, ele como atleta, toda a agilidade dele, o potencial dele como atleta, mas de fato ajuda. É que nem vocês pensarem, por exemplo, na Fórmula 1, o cara que corre com a Ferrari e o cara que corre com outro carro. Enfim, a tecnologia é diferente. É isso. A Speedo fez isso, tá? Então, inspirado pela pele do tubarão. Aí a gente pode falar de vários exemplos, a gente não tem tanto tempo hoje pra ficar aqui conversando, né, sobre todos eles. Mas, por exemplo, se a gente olhar pro mosquito, quem é que gosta de levar injeção? Alguém gosta? Provavelmente não, né? Mas, quando a gente toma uma picada de mosquito, a gente não sente. Então, o que os médicos estão fazendo é estudar formas de reproduzir isso também quando a gente vai tomar uma injeção, vacina e tudo mais. Esse pássaro azul que vocês estão vendo aqui é o martim pescador. O martim pescador inspirou o trem-bala do Japão. Então, o trem-bala do Japão é o trem mais rápido do mundo e foi inspirado pelo bico do martim pescador, porque esse bico do martim pescador, ele consegue quebrar a barreira do ar, não fazer barulho e dar mais rapidez e agilidade quando ele vai caçar. E foi olhando para isso que os engenheiros reproduziram essa mesma forma no trem-bala do Japão, para que o trem-bala do Japão, mesmo andando super rápido e quebrando a barreira do ar, não causasse um ruído tão alto a ponto de não permitir que ele ficasse no meio das cidades. Então, para quem já foi para o Japão, ou para quem quiser pesquisar sobre o trem, vai ver que ele está no meio da cidade e que ele não interfere como ruído para quem está habitando aí os prédios próximos a ele, tá? Então também tem Papo Biomimético falando mais profundamente sobre ele. Quem gostou do case pode se aprofundar no Papo Biomimético. Se a gente fala de embalagens, a gente, para manter alimentos por mais tempo e tudo mais, para quem que a gente pode olhar? A gente pode olhar pro ovo, a gente pode olhar pro útero. Gente, tem embalagem mais segura do que o útero? Não tem. Então, assim, e se a gente aprendesse como que funciona biologicamente e reproduzisse isso industrialmente? Com certeza a gente teria soluções bem importantes no sentido, inclusive, de embalagens. A gente também tem ali o cupinzeiro, que inspirou, inclusive, um shopping no Zimbábue que não tem ar-condicionado. Então, o cupinzeiro fica aí em temperaturas de mais de 40 graus e eles não são afetados por essa temperatura de 40 graus, eles ficam internamente com uma temperatura agradável de 23 graus mais ou menos. Por quê? Porque eles têm tubulações internas de ar que faz com que o calor não se acumule. E aí foi reproduzindo essa inteligência biológica do cupinzeiro que esse shopping do Zimbábue não precisa utilizar ar-condicionado e se mantém numa temperatura agradável. Agora vocês imaginem um shopping sem ar-condicionado. Já existe. E aí a gente pode perguntar para a natureza como ela pode nos ensinar sobre desempenho empresarial sustentável, sobre liderança, sobre investimentos em recursos e finanças, sobre economia circular e colaborativa, entre várias outras perguntas que a gente pode fazer, tá? E também a gente pode perguntar o que o nosso talk de hoje nos convidou a perguntar. O que a natureza pode nos ensinar sobre vulnerabilidade, força
e elegância. Vocês pararam para pensar sobre isso? Quando eu faço essa pergunta para vocês, vem algum organismo assim de primeira na cabeça de vocês? Vocês conseguem pensar? Se quiser escrever aí no chat. Bom, para falar sobre isso, eu vou trazer o bambu. Por que o bambu? Gente, o bambu tem lições muito importantes, assim, muito interessantes sobre o que é a gente ser vulnerável, resiliente, forte e elegante. Quando a gente olha para o bambu, tá? Ele tem uma força no caule dele, que é um caule lenhificado, rígido e que permite fabricação de móveis, de instrumentos musicais, de cestos e inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas gente, o bambu é utilizado também na construção civil, porque ele faz com que os prédios resistam a terremotos. Vocês sabiam disso? É fantástico, né? Bom, então ele tem força. Mas a força dele é uma força muito sutil, porque ele é tão resistente, mas ele é tão resiliente, que ele consegue que o tronco dele, por ser oco, se curve. E quando esse tronco se curva, ele não quebra. Vocês querem maior lição de humildade do que algo que pode se curvar e não quebrar? Quantas vezes a gente precisa se curvar, a gente precisa se envergar, a gente precisa se torcer, se contorcer, mas a gente não pode quebrar. Isso também é vulnerabilidade. É a gente se colocar num lugar onde a gente entende que a gente não precisa ser rígido, ser duro, saber tudo. A gente pode aprender a fluir. E aí, numa brisa suave, mesmo estando fortemente enraizado, o bambu, ele sabe dançar com o vento. Ele sabe ser flexível. E a gente? Quantas vezes a gente se coloca nesse lugar onde a gente se permite fluir com a dança do tempo, fluir com a dança da vida? Principalmente numa situação como essa, onde a gente não tem controle. Aliás, a gente não tem controle de nada, né? O controle é uma ilusão de poder. Aprender a fluir, aprender a ser flexível é uma das lições mais importantes do bambu. E ele só faz isso porque ele tem um espaço oco interno. E aí, o convite é: permitam na vida de vocês deixarem espaços abertos no coração e na mente para que vocês possam sempre aprender algo novo. É somente assim que a gente pode se tornar flexível. Senão a gente fica muito rígido. Se a gente não tem espaço para agregar algo de novo para nós, tá? E aí a gente consegue entender que é muito elegante a simplicidade do bambu, porque a elegância dele não tá somente na beleza dele, porque ele é uma planta ornamental e fica linda quando utilizadas em jardins e dentro de casa, mas pela utilidade que tem. A verdadeira elegância é a gente entender que a gente pode ter uma leveza na nossa forma, nas nossas partes, né? A graça na vida, na forma que a gente se comporta. E além disso, a gente ser eficaz e simples naquilo que a gente entrega pro mundo. A gente não precisa de um ser super rebuscado. E se vocês estão vendo cada nó desse bambu, é um ano a mais de crescimento dele. E ele só se sustenta e vai crescendo porque o bambu ele cresce pro alto. Vocês repararam? Ele não é uma planta que cresce pros lados. Ele só cresce pro alto. Porque ele tá sempre visando algo maior. Ele tem um objetivo. Qual é o nosso objetivo? Onde que a gente quer chegar? Aí a gente pode crescer. Crescer pro alto. A gente não tá preocupado porque a gente tá enraizado. A nossa raiz ela tá tão segura. E a gente tá tão flexível, sabendo dançar, que a gente não vai quebrar, então a gente pode crescer e se desenvolver. E isso, pra mim, é uma grande lição que o bambu nos traz. E só é possível por causa desses nós nos troncos dele. E aí, se a gente associar esses nós com pessoas que a gente ama. Cada pessoa que a gente ama é um desses nós. Cada pessoa que nos ensina algo na nossa vida é um desses nós.
porque nos dá sustentação. A gente não faz nada sozinhos. O bambu nos ensina a sobreviver em comunidade. Nunca vem um bambu só, vocês podem ver, olha quantos deles juntos. Isso é viver em comunidade. Então, eles conseguem compartilhar os nutrientes, a força, a distribuição do vento, porque eles estão todos juntos. Compartilhando, coabitando, trocando. Existe uma inteligência coletiva ali. Existe um enxame criativo para que todos eles possam continuar crescendo, se desenvolvendo e existindo. Então, quando a gente olha para o bambu como exemplo de força, de elegância e de vulnerabilidade, a gente consegue integrar essas lições no nosso dia a dia também. Para mim, a principal lição sobre isso é a de humildade, é da gente se colocar num lugar onde a gente está vivendo um momento de crise e a gente não pode controlar esse momento. Mas a gente pode fluir com ele e tentar encontrar o que a gente pode fazer de melhor dentro do cenário que a gente está vivendo. O bambu não tem como mudar de espaço aonde ele nasce, mas ele faz o melhor que ele pode. Ele está localmente atento e é responsivo nesse lugar que ele habita. Como que a gente pode fazer o mesmo? E, gente, quando o bambu é semente, ele está embaixo da terra, sozinho, confinado. Confinado e só. E ele vai integrando os nutrientes da terra para que ele possa voltar para todo mundo, para crescer e coabitar esse espaço coletivo. Então, nós não estamos vivendo o mesmo que uma semente de bambu? Ou que qualquer semente? A gente também está passando por um momento de isolamento, de confinamento, mas que quando a gente cresça, quando a gente sai da terra, que a gente possa entender a nossa força, a nossa vulnerabilidade como coragem, porque ser vulnerável exige muita coragem. Coragem é agir com o coração, já diria Brené Brown. E se coragem é agir com o coração, o que é vulnerabilidade se não agir com o coração? Então, para sermos fortes, corajosos e elegantes, precisamos ser sementes que vamos estar nos nutrindo agora aqui embaixo da terra, que é esse lugar que a gente se encontra, para que a gente possa crescer forte e flexível e nos permitir dançar com esses ventos que vão eventualmente acontecer. E o bambu, gente, sobrevive a invernos rigorosos e a verões quentes. Então é isso. Existe melhor metáfora do que o bambu para a nossa vida? É muito bonito quando a gente começa a entender que a gente não está só enfrentando momentos de crises, enfrentando momentos difíceis e nos entendendo como uma grande comunidade, né? Nos entendendo como seres que habitam esse planeta e que passam por adversidades, mas também por momentos muito bonitos. E é isso que traz a beleza da vida. Para mim, claro que eu poderia trazer outros organismos naturais, mas eu acho que o bambu ele consegue ter um significado muito especial. Além de que ele é entendido como a planta dos deuses no Japão. Então, para quem é mais espiritualista, para quem também tem essa conexão mais espiritual, eu acho que faz bastante sentido olhar para o bambu como referência, tá bom? Então, assim, quando a gente faz toda essa construção, né, da biomimética como inspiração para a nossa liderança, para o nosso autoconhecimento, para as nossas empresas, para os nossos modelos de negócios, eu pergunto para vocês, somos nós os agentes de mudanças que a gente quer ver no mundo? Quando a gente fala que a gente quer um mundo mais resiliente, mais forte, mais vulnerável, mais elegante, somos nós essa mudança que a gente quer ver no mundo? A gente precisa falar mais de organizações vivas, não importa a área em que a gente trabalha. A gente precisa falar da terra, a gente precisa falar de nós como seres vivos. A gente precisa de liderança tribal. Liderança tribal é a gente entender o ótimo em nós e o ótimo no outro que trabalha com a gente. E aí a gente consegue crescer junto, como faz o bambu, que sabe viver em comunidade.
a gente evolui. A gente sai desse estágio de menor complexidade, que é a semente está num estágio de menor complexidade, e quando ela cresce e vira um bambu, tem uma complexidade muito maior para existir. Mas a gente vai fazendo isso para que a gente possa continuar habitando esse planeta, continuar se desenvolvendo, continuar evoluindo, é isso. Então, o momento que a gente vive hoje de crise é porque a gente sai de um estágio de menor complexidade para um estágio de maior complexidade. E vai ficar tudo bem, tá? Vai ficar tudo bem. Eu não estou romantizando a situação, eu só estou trazendo uma perspectiva onde a gente pode enxergar um norte positivo, que eu acho que também é muito importante para que a gente possa continuar com saúde mental e firmes, né, nos nossos propósitos aí pro que vai vir a partir de então, tá? E a gente vai precisar dessas novas competências. A gente vai precisar mais do que nada ser mais humanos. E realmente, ser mais humanos requer a gente se entender como seres naturais, como espécie, né? E não como alguém melhor e pior que o outro. E aí a gente vai começar realmente a integrar as novas economias e não somente a falar delas como um objetivo distante. Elas vão, de fato, ser parte do que a gente é, tá? Então, gente, o mundo sustentável que a gente tanto busca, que a gente tanto quer, a gente ser parte dessa natureza já é possível, tá? Tudo isso já existe. O que a gente precisa fazer, e o que é o meu convite para vocês, eu espero que vocês tenham se sentido inspirados a fazer, é olhar para a natureza como fonte de conhecimento. Entender que a natureza é genial. Cara, ela tem solução para carros, para roupas, para relacionamentos, para modelos de negócios, para economia. Só que a gente tem que acessar essa sabedoria, as receitas químicas, as estratégias e até mesmo os propósitos dos organismos naturais, que foi o que a gente aprendeu com o bambu, né? Quando a gente falou do bambu, a gente falou de propósito de existência. E aí eu quero que a gente, todos nós, porque todos nós somos líderes, a gente impacta muitas pessoas, mesmo que não pareça, gente. Que a gente não queira ser apenas os melhores do mundo, mas que a gente possa ser os melhores para o mundo. E aí, quando a gente é melhor para o mundo, vocês vão ver que a transformação é tão genial, porque a gente acaba sendo também os melhores do mundo. Mas de uma forma amorosa, de uma forma respeitosa e de uma forma muito consciente. Isso é muito transformador. Vocês estão preparados? E eu convido vocês que a gente possa estar juntos nessa evolução, nessa revolução. Que é só assim que a gente transforma o planeta de uma maneira positiva, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchauzinho. Tchau, gente. Pessoal. Beijo.